vamos falar sobre as camadas que a Bíblia tem de entendimento. Deus é tão poderoso que Ele é capaz de falar em vias, em várias camadas. E isso é bom porque, com o tempo, a gente acaba conhecendo pessoas muito sábias, muito inteligentes, muito capazes. E essas pessoas precisam de provocação, precisam ser chamadas para entender a Deus. E a essas pessoas, Deus sempre vai reservar alguma coisinha a mais, porque Ele é surpreendente. Hoje nós estávamos meditando e vimos aquela parte em que Jesus fala assim: e isso é surpreendente, que Deus faça as coisas dessa forma. Então a gente começa esse estudo dizendo o seguinte: a gente conhece a camada superficial da Bíblia, que é aquela que todo mundo lê e todo mundo entende a historinha que está ali, né? Essa primeira camada todo mundo tem acesso, todo mundo entende e tal. Mas Deus reserva outras camadas, né? E a gente não conhece todas ainda. Muitas delas estão ocultas ao nosso entendimento. E a segunda camada que nós entendemos são aquelas dos símbolos. Deus usa os símbolos para também reforçar a ideia. Ele quer ser entendido, então Ele usa toda a ferramenta que tem. Então Ele usa também os símbolos para que a pessoa que leia isso entenda que Ele tem esse poder e que ao mesmo tempo entenda com profundidade a mensagem. A Bíblia fala que Israel preparou um ritual no dia 14 de Abib, que, como os judeus usam um calendário lunar, que é de 30 dias, então cai para nós assim meio em abril e maio, assim, não vai muito além disso. Em meados de abril e maio, então ele começa entre meados de abril e meados de maio. E no dia 14 desse mês de Abib, era celebrado a Páscoa, o Pessach judeu, que era uma festa em comemoração à saída do Egito. Até aí tudo bem e tal e coisa. Nos momentos de sair do Egito, Deus falou para Israel: olha, prepara uma ceia e ela vai ser assim, vocês vão comer essa ceia hoje, porque hoje vocês vão sair daqui. E todo ano, nesse mesmo dia, vocês vão comemorar a saída de vocês. Então, o que era esse ritual? Esse ritual era, primeiro, para celebrar, para que eles não esquecessem que um dia, por muitos anos, eles foram escravos numa terra cruel, de gentes muito cruéis, e saíram porque Deus falou que ia sair, falou no dia que Deus ia sair, falou da maneira que eles iam sair. Então isso precisava ser comemorado, ou seja, a vitória foi uma coisa conquistada, mas sabida. Não foi assim, de repente o faraó chutou todo mundo da terra dele. Não, foi arrancado na mar, né? Então, em que consistia essa festa? Essa festa, pegava-se um cordeiro, separava-se ele do dia 14 ao dia 21, né? Aliás, do dia 10 ao dia 14, e ele então era imolado, era morto no dia 14 de abril. Passava-se a faca, o cutelo no pescoço dele e aproveitava-se o sangue dele. Nessa época, né, nesse dia, eles pegavam um hisopo, um pincel de folha de mato lá, de galho e tal, macerado assim, e pintava a vergadura da porta. E o anjo que passasse com aquela sentença de morte para os egípcios, que eram os primogênitos, os primeiros nascidos, os mais velhos, e matasse aquelas pessoas, ao passar por aquela casa, passaria por cima, ele pularia aquela casa. Então a palavra pular, passar por cima, em hebraico é Pesach. Então era a festa do passar por cima, do pular, do eu não, né? Na minha casa não, né? Me conta fora disso, né? Então Pesach
seria para sempre a história do o anjo vai passar por cima, o anjo vai evitar a sua casa, né? Então você veja, essa festa, até então, até aqui, a leitura fria desse ritual, que ficou sendo comemorado por 3.000 e poucos anos, veja bem, todo mês era comemorado esse dia 14, que era o dia da libertação de Israel. E era matado o cordeiro lá pelo principal dos sacerdotes. O cordeiro era levado para o sacerdote e ele matava. Além do que, essa ritual dizia que o cordeiro não podia ter nenhuma mancha, nenhum defeito, né? Então, os judeus tomaram isso como uma coisa muito sagrada, muito santa, muito divina, que Deus gostava muito. Só que Deus estava dizendo, vocês vão passar a régua em mim. E eles levaram 3.000 anos dizendo que iam passar a régua em Deus. E quando Jesus nasceu e tinha 33 anos, um dia antes da ceia, do Pessach, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras orando. Aí os soldados romanos foram lá, pegaram ele e levaram, e no dia da ceia Jesus foi imolado, foi morto na cruz. Eles levaram 3.000 anos anunciando que matariam Jesus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro da Páscoa, no dia 14 de Abib. E Jesus foi morto exatamente nessa época. Então, Deus é tão poderoso que Ele consegue trabalhar o real e o simbólico na mesma altura, né? De tal forma que, quando você estuda o simbólico bíblico, você vê que ele está falando muito mais do que apenas contando uma historinha, né? E consegue fazer entremear a vida real com a vida simbólica. Nós aqui do Ministério IPAR, nós temos uma leitura, nós fazemos uma leitura da nossa vida espiritual, comparando como está a nossa vida ao lado, ao redor, a nossa vida real. A nossa vida real, a gente já percebeu que ela espelha bastante, muito mesmo, o nosso eu espiritual. Ou seja, quando nós estamos bem, então a nossa vida espiritual, ela está adequada àquele estado. E o oposto é bastante verdadeiro. E nós aprendemos a ler esses símbolos e colocar a nossa vida, tanto simbólica quanto a nossa vida real, no trilho certo. Não é verdade? Então, agora, eu vou falar hoje da terceira camada. A terceira camada é aquela de quem, para quem, a quem está direcionada aquela história. É muito fácil a gente se perder nisso, irmãos, porque a gente fica lendo a história da Bíblia e postergando e dando o sentido, o valor para outra pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Israel era uma nação que não teria nenhuma possibilidade de ter sido a nação que foi. O império que se tornou e a mãe do Deus Todo-Poderoso, a mãe aonde o Deus Todo-Poderoso haveria de nascer. Era uma nação que viria de um homem estéril e de uma mulher estéril. Ou seja, possibilidade de ter filhos, zero. Esse homem chamava o Abraão, com 90, com 100 anos, com a sua mulher que há muito já havia deixado de menstruar, com 90 anos. Então, Deus chamou esse homem lá na terra na Síria. Hoje em dia, a palavra Ur, em hebraico, em sírio, em caldaico, significa luz. Luz. E dessa cidade chamada Ur, luz, ou luzes, não, é Ur mesmo, que luzes em hebraico e caldaico é Urim, né? Então, nessa cidade de Ur, que é hoje a Síria, tinha esse homem sincero. Deus escolheu a ele, deve ter escolhido, devia ser o pior que tinha lá, porque Deus sinceramente só escolhe gente ruim. Eu sou uma dessas pessoas. Aí Deus escolheu esse homem e disse para ele: olha, você
Abraão, pai exaltado, você vai ser pai de uma grande nação. É tão grande que vai rivalizar com as estrelas do céu. Tão grande quanto a quantidade de areias que tem na praia. Ele disse assim, pois é, Deus, isso é legal, mas a minha esposa é estéril. Pois é. E quando eu estava beirando ali 100 anos e tudo, ele perdeu a paciência com Deus e falou, Deus, esquece esse negócio de filho aí, eu sei que não vai rolar mais, né? E tal. Então, pega o meu servo aqui e faz dele uma grande nação. E falou, não. Vai sair do seu ventre, vai sair de você e vai sair do ventre da sua mulher Sara. E essa tal de Sara se riu dentro de casa e o anjo falou, mano, você está rindo de mim. Ela falou, não, tô não. Tá sim, você está rindo, né? Então, irmãos, veja, essa nação não teria qualquer possibilidade de nascer daquele homem. Então, por que Deus fez esse milagre tão grande, né? Ele fez para que todo mundo soubesse que aquela nação nasceu por um milagre. Deus, quis que essa nação existisse. Acabou. Eu fui lá, fiz um homem, esse homem teve 12 filhos, esses filhos tiveram filhos e depois foram para o Egito. E 70 pessoas foram para o Egito. Quando saíram de lá, é essa nação que nós estamos falando. Ali em Israel, e Deus falando com eles e tal, levou lá para a terra e de lá eles se tornaram essa grande cidade que nasceu Jesus há algum tempo depois. Então, irmãos, mas a gente lê essa história, é uma linda história de amor e tal, de aventura, de esterilidade, né, e tal, não tem nada a ver com a gente. Pois é, mas tem. Essa é a terceira camada. Essa é a terceira camada. A terceira camada é Deus fala para uma pessoa, como para uma multidão, para que uma pessoa entenda. Deus, ele tem um discurso, uma comunicação direta, que ele fala com todos, mas ele quer falar com uma pessoa. Eu vou dar um outro exemplo. Nós somos Israel, nós somos igual a Israel. Nós recebemos Jesus e nós traímos a Ele, nós enganamos a Ele, nós ofendemos a Ele. Outra situação, nós lemos a história de Satanás. Satanás era um anjo de Deus lá e fazia as coisas de Deus, tudo divino e tal. E um dia ele pegou e se cansou de Deus, se cansou, como nós nos cansamos. E disse, Deus, é o seguinte, cara, cuida da sua vida, que eu vou cuidar da minha. Aliás, eu vou fazer um reino muito melhor que o seu. Muito mais próspero, muito mais cheio de amor. Eu vou fazer. E Deus ficou muito puto, quebrou a ele na porrada, né? Arrebentou a ele, deixou ele todo arrebentado. Não, ele fez a mesma coisa que eu fiz quando eu tinha 20 anos. Eu falei, Deus, é o seguinte, se eu não resolver os meus problemas, eu estou vazando. E vazei. E fui para São Paulo. E fiquei 4 anos lá. Terminou esses 4 anos. Ele chegou para mim aqui no meu ouvido quando eu ia dormir. E falou, olha, você está sozinho, cara. Falei, eu sei, tá bom para mim. Falou, pois é, mas hoje você vai morrer. Aconteceu um acidente. Eu falei, quem vai me matar? O senhor? Ele falou, não, o acaso. Aconteceu. Se eu fosse seu Deus, eu dava uma força para você, mas não sou, né? Você me deixou, tá sozinho. Aí eu chorei muitão. Falei, então me dá mais alguns dias, uma semana tá bom. E ele me deu 40, vai para 50 anos que Deus me deu depois disso. Naquele dia aconteceu um acidente e eu não morri. Então, mas eu deixei a Deus. E Satanás também deixou a Deus. Eu fiz o meu reino. E Satanás fez o reino dele. Qual a proximidade da minha história com a de Satanás? É a mesma da minha história com Adão.
Adão também estava feliz da vida, Deus visitava ele todo dia, batia um mau papo. Deus deu uma esposa para ele, além daquele lugar que era muito farto de comida, de tranquilidade, de benefícios e tudo. Um dia Deus falou assim: Adão, ó, eu não quero que você vá até o fim da rua. Até então ele não ia, ele ficava ali de boinha. Mas nesse dia ele cismou e falou: ah, mas Deus fica aí falando essas coisas que não tem nada a ver, porque do outro lado da rua é tão legal. E foi. Aí Deus ficou tão puto que matou Adão na mesma hora. Não. Deus fez a mesma coisa que eu, deixou eu viver minha vida tranquilo, mas disse assim: amigo, agora você faz as coisas que dá na sua cabeça. Beleza, não tem problema nenhum. Só que não dá para eu ficar com você aqui na minha casa fazendo tudo que você dá na sua cabeça. Porque a gente vai entrar em atrito. Então foi o seguinte: já que você é adulto o suficiente para tomar atitudes, para tomar decisões, já tem uma esposa, né? Já tem pelinho debaixo do braço, não é? Já toma decisões, não é? Então, amiguinho, ó, pega a sua esposa e vai para lá, para a vida. Vai fazer filhos por aí, vai encher a terra, é uma beleza, é isso que eu quero. Veja o ódio de Deus. Olha que Deus horrível que ele é. Mandou o cara cuidar da família dele lá na Mesopotâmia. Aí Adão saiu dali e tal, não tinha, né, já estava com roupa, porque, né, ele achou que o que tinha afastado Deus dele era aquela falta de roupa, né, sei lá, e tal. Aí pegou uma coisa e tal. O que a minha história tem a ver com Adão? Tudo. Eu fui um Adão, né? Como é que fala a humanidade em hebraico? Adão. Adão. Humanidade é Adão. Como é que fala a humanidade em hebraico? Adamá. O que é Adamá? Adamá é aquele que lida com terra, ou aquele que é da terra, ou terreno, ou terráqueo, ou pessoa da humanidade. Então, como é que Deus lida com o homem? Ele lida com o homem como lidava com Adão. Então, esta é a terceira camada. Deus fala a mesma história para a humanidade do mesmo jeito. Porque qual é o mal que a gente tem de atribuir a uma história da Bíblia muito bem contada, muito legal, que não tem nada a ver comigo? Eu não me preparo, eu não me modifico, eu não me sinto obrigado a ser diferente. Eu não me observo, porque a história não tem nada a ver comigo. Os discípulos eram santos demais, tão santos que eu nunca, jamais na vida vou ser igual a qualquer um deles. Então eu vou fazer o quê? Nada, nunca vou ser igual aos discípulos de Cristo, porque todos eles flutuavam, todos eles brilhavam, todos eles tinham assim, eu acho que o pai deles nem fez a eles através do normal, não, deve ter sido uma coisa divina, assim, que olha, não era. A Bíblia fala de um problema que Pedro teve com a igreja de Cristo, lá com 30, 40 anos depois que Jesus tinha morrido. Teve problema, ele foi chamado de hipócrita. Resistiram a Pedro na cara, dizendo que ele era um cara de pau. Então você veja, cadê a santidade de Pedro? Ah, mas era Pedro que era nervoso, pescador, todo pescador é nervoso. Nós temos um pescador aqui que eu nunca vi esse homem ficar nervoso na vida. O gato ganha dele. Ei? Em termos de nervosismo, o gato ganha dele. Mas veja, não, todos os discípulos, todos eram humanos, como nós. Então, o que eles faziam de certo e de errado? Tudo que nós fazemos de certo e de errado eles faziam. Porque eram humanos, absolutamente humanos. Como é que fala humano em grego? Antropo, ser humano. Eles eram antropos, como nós. Não eram pessoas especiais. A mãe de Jesus, então, era uma pessoa tão especial, mas tão especial, que ela, quando pariu Jesus, ela pariu pelo ouvido, para ela continuar santa e imaculada.
de tão de Deus que ela era. Não era. Era uma menina como qualquer outra, como tem hoje, mais ou menos beirando ali 16 anos, 15 para 16 anos, uma jovenzinha. O que ela tinha de bom? Ela era uma moça judia, observava a lei de Deus, tinha temor a Deus e esperava que Deus fizesse uma grande tarefa, uma grande obra na vida dela. Qual a diferença dela para as filhas da minha esposa, da minha irmã? Nenhuma. Meninas de Deus que esperavam o grande momento em que Deus faria delas uma bênção. Qual a diferença dela para qualquer um de nós? Nenhum. Somos servos de Deus e esperamos que Deus faça uma grande obra através da gente. Então, irmãos, quando a gente alega isso para uma camada de pessoa muito especial e a gente se exclui, fica complicado para a gente ser de Deus. Eu nunca vou escrever um livro porque quem escreveu a Bíblia era homem tão de Deus, mas tão de Deus que eles eram capazes de respirar 2 vezes no mesmo ritmo. Como assim? Eram seres humanos. A Bíblia está cheia de pensamentos que eles colocaram. O próprio Paulo disse assim, olha, foi Paulo ou foi Pedro? Que disse assim, olha, com grandes letras eu escrevi isso, quer dizer, eu não sou nem bom de escrever isso. O Pedro, que era pescador, com o Lucas, que era médico, escreveram a mesma passagem sobre Jesus, a mesma. O livro de Lucas e o livro escrito por Pedro é chamado de sinótico. A palavra sino quer dizer igual, né? E óptico é visão. Então pela visão eles são iguais. Sino-óptico, né? Então são evangelhos sinópticos. Pois bem, só que o Jesus falado, a passagem que aconteceu sobre Jesus, falada por Pedro, Jesus era nervosão, e olha porque não sei quem, e isso e aquilo e tal, e Jesus chegava a aparecer a veia de Jesus na testa, né? Agora já Lucas, que era médico, ele dizia assim, não, porque Jesus polidamente esticou o braço e disse, eis que vos digo que não sei o que e tal. Veja, Pedro, quando falava de Jesus brigão e encrenqueiro e tal. Enquanto que o Lucas, que era o médico, já falava que Jesus era um homem polido, educado e tal. Ou a própria palavra falada no grego pelo Lucas é um grego avançado, sabe, eloquente, cheio de pontuações e tudo, bem claro de entender. E Pedro não, aí ele falou, olha, vem aqui que eu já te arrebento todinho, não sei o que e tal e coisa. Veja, a mesma passagem por 2 pessoas com visão diferente, mas era exatamente a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus conta com a gente, como a gente é, para convencer pessoas do nosso tipo. Aquele que é brincalhão, aquele que é e tal, vai, do jeito dele, vai atrair pessoas, a atenção de pessoas que se agradam desse tipo de gente. Agora, se ele é sério, erudito e não sei o que, ele vai atrair pessoas daquele tipo de gente. Deus quer que todo mundo ouça e que todo mundo entenda. Então, a terceira camada da Bíblia é justamente essa em que eu me sinto parte daquela história. Olha só a história. Em Lucas capítulo 21, versículo 33, está escrito uma passagem muito interessante que mostra essa coisa do não é comigo, né? Certo agricultor fez uma plantação de uvas, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. No tempo da colheita, mandou alguns empregados receber a parte que lhe cabia. Os lavradores agarraram os empregados, bateram e assassinaram. E o dono mandou outros empregados e eles fizeram exatamente o mesmo. Então ele mandou seu próprio filho e disseram, a ele, eles vão respeitar, né? E ele disse, olha, este é o filho dele, vai herdar toda a plantação, vamos matá-lo. E a plantação será nossa. Aí Jesus perguntou para os principais dos sacerdotes,
o que vocês acham que deve fazer o dono dessa plantação? E eles disseram: vai matar aqueles lavradores maus e arrendar a plantação a outros. E esses certamente darão a parte da colheita no tempo certo, como é devido. Né? Veja, a história era com outra pessoa, não era nem com judeus. Eu não sei porque Jesus estava contando aquela história, nada a ver. De repente, no final assim do dia, Jesus vai e conta uma história. Tinha um cara que tinha uma lavoura, aí chamou os caras chegaram e disseram: não, agora essa aqui é boa, ó, vai ficar para nós, a gente expulsa o dono daqui, não tem nada a ver. Era a história de outra pessoa. Davi estava lá de boa, tinha feito um filho, né? Mas para isso ele matou um grande soldado dele. Tinha um certo soldado chamado Uria, e a palavra Uria em hebraico, eu não falei que Ur significa luz? Então, Uria significa a minha luz é o Senhor. Minha luz é Jeová, né? Aí aquele Uria estava lá, e tal, um bom soldado e tudo, teve uma guerra e ele foi lutar. Bom, a mulher desse cara lá não tinha o que fazer na vida, foi tomar banho na laje. Davi olhou, viu, achou legal, mandou chamar, ela veio, se gostaram um do outro e acabaram ficando grávida da moça. Davi então chegou, chamou o coronel, lá o comandante da batalha, e disse assim: vem cá, onde está o Uria? Ele falou: está lá na frente da batalha. Então eu quero que você chame ele aqui. Aí chamou, ele veio. E dizia assim: Uria, é o seguinte, ó, eu sei que você é um bom soldado e tudo, e tá lá, e tá sofrendo na batalha, eu chamei você para você passar uma noite com a sua esposa. Ele falou: o senhor acha que os meus irmãos morrendo lá na frente da batalha, eu vou dormir de conchinha com a minha esposa? Olha, longe de mim fazer isso contra meus irmãos. Deus me guarde, não vou fazer isso não. Eu vou voltar quando meus irmãos vierem. Não vou fazer isso não vou cometer essa traição com eles. Aí Davi não tinha mais álibi, porque a intenção era jogar nas costas do cara. Naquela época não tinha DNA, ia levar uns 4.000 anos para inventarem o DNA, né? Mais ou menos isso. Aí ele pegou, falou: bom, não tenho desculpa mais, então faz o seguinte. Chamou o dono da batalha lá e disse assim: ó, eu quero Uria no pior lugar da batalha, não quero que ele viva 5 minutos. Tem um lugar legal lá que os caras morrem na hora, então põe ele lá. E essa carta foi na mão de Uria, né? Aí Uria entregou lá para o comandante lá do batalhão. Ele falou assim: lá? Tá bom, você vai lá? O meu rei mandou, tô indo. Então tá bom, colocou lá, vai morto. Acabou. Aí, feliz da vida, né? Davi se apossou daquela mulher bonita e tal, e estava feliz da vida. E chegou lá um profeta e disse assim: ei, vem cá. E tinha um cara que tinha 1.000 ovelhas. Ele era muito rico, muito. Podia ter quantas ovelhas quisesse. E ele tinha 1.000. E ele então deu uma festa, chamou lá e disse assim: olha, vai lá e toma. Tá vendo aquele cara que só tem uma ovelha? Então, vai lá e toma a ovelha dele, vamos fazer que aquela tá melhor que as minhas 10.000 ovelhas aí. E foi lá e pegou a ovelha. E esse moço tratava essa ovelha como se fosse filha. Isso o cara contando por ele, Davi. E Davi já estava furioso, nervoso com a história. Aí ele falou assim: então, rei, o que o senhor acha desse cara que fez isso, matando a ovelhinha que ele tratava no colo, dormia com ele, dormia em conchinha com a ovelhinha? Aí falou: olha, esse cara merece morrer, cara. Não é possível que tenha um homem cruel desse jeito. Ele falou: pois é, amigo, era você o carinha aí, ó. Então, Deus é tão poderoso que Ele faz as coisas dele e todo mundo está debaixo da mesma sentença, da mesma lei e da mesma coisa. Quando a gente olha para Satanás, diz assim: olha, eu não tenho nada a ver com Satanás porque ele estava no céu e eu não estou. Eu sou casado, ele nunca foi casado, a não ser com o demônio de feminina lá que se diz que é a esposa dele, mas é homem também, né? É demônio macho.
Aí, Satanás pegou, morou com Deus. Eu nunca morei no céu. Nunca. Aí Satanás traiu a Deus. Aonde que eu traí a Deus? Satanás, então, viveu a vida todinha afastado de Deus. E eu não, eu estou embebedado de Deus. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. O que Satanás fez? Se afastou de Deus. Simplesmente. E foi viver a vida dele. Simplesmente. E foi ficando cada vez pior. Cada vez mais mal. Por quê? Porque ele ia reciclando os pensamentos ruins que ele tinha. E quando viu, ele já estava sem freio nenhum, sem herança nenhuma de Deus, sem herança de bem nenhum, e só fazendo mal. O que isso tem a ver comigo? Eu também fui assim. Todo mundo é da rua que vive sem Deus é assim, amigo. Deus nos dá parâmetros que a gente vai polindo as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a gente vai melhorando até ficar uma pessoa muito parecida com o que ele precisa. O contrário é verdadeiro. Com Adão aconteceu a mesma coisa. Estava ali com Deus, bonitinho, se afastou de Deus e foi ficando mal. Aí os filhos dele foram nascendo naquele ínterim, naquele meio tempo, e foi ficando cada vez mais mal. Um ficava mais mal do que o outro. Já aconteceu do segundo filho dele já matar o primeiro. Então, irmãos, Deus só foi adorado lá pelo terceiro filho de Adão. Quem sabe lá para quase 200 anos. Veja, Adão ficou sem ter comunhão com Deus quase 200 anos. Aí a Bíblia fala assim, em 7, né? Acho que foi o terceiro filho de Caim, foi 7. Foi 7? Isso. Então, em 7 começou-se a adorar a Deus. Devia ser 150, 200 anos depois. Adão deu um perdido em Deus de 200 anos. E como é que estava essa terra? Estava lascada. Tanto é que mais 400 anos, mais ou menos isso, 400 anos de Deus, depois não dava mais para aproveitar a terra, teve que dar um perdido nela, teve que matar todo mundo pelo dilúvio. Olha como é que ficou ruim. Olha como é que ficou Babilônia. Então, o que tem a ver esse povo com Satanás? Nada, porque Satanás estava lá no inferno enquanto ele... Não é a mesma coisa. O que aconteceu com os anjos acontece conosco. Vamos nos situar. Eu estou ensinando para vocês a terceira camada, que é eu me situo nas histórias de Deus, para que eu faça parte. O que eu tenho a ver com os anjos? Anjos são poderosos, todos eles têm asa de 3 metros de altura. Tem nada. Mas eles têm aqui a auréola. Eles são exatamente iguais a gente. Lógico que na dimensão deles, eles são o que nós somos. E na nossa dimensão, eles são super poderosos. É mais ou menos como Superman, né? Aqui, por causa do nosso Sol, ele fica super poderoso. Lá na terra deles, ele é um Zé Mané. Então, mas os anjos, eles são tão poderosos que um não consegue olhar para a cara do outro. Não, são pessoas comuns. E o que me faz parecido com os anjos? Eles têm pensamentos, desejos, vontades, medos, ansiedades, igual a gente. Igualzinho a gente. Eles duvidam igual a gente. Eles têm limitações igual a gente. Lá a limitação deles. É que nem uma formiga e um ser humano. Uma formiga tem limitação de formiga. Um ser humano tem limitação de ser humano. Agora um ser humano pisa numa formiga, mata um tamanduá. Todos os dois têm limitações, cada um o seu. Os anjos têm limitação deles lá, e eles não entendem tudo. Eles não sabem tudo. Inclusive a Bíblia diz que os anjos hoje em dia aprendem com a igreja de Cristo. Os anjos aprendem conosco. Nós ensinamos coisas que eles não sabem. Então, uma das coisas que os anjos deve ter sido usado para enganar os anjos lá, o anjo trapaceiro lá, chamado Luzbel, linda luz, foi justamente essa história. Deus tem uma par de coisa lá que não fala para a gente, mas eu sei.
E devia saber mesmo, porque ele era um anjo que tinha uma hierarquia maior. Então tinha um contato maior com Deus que os anjos não tinham, porque ele era líder. O líder deve saber mais, né? Então ele dizia, eu, por exemplo, sei coisas que vocês não sabem. Deus não conta tudo para vocês, não. Ele fica escondendo os negócios. Mas, ó, se eu fosse Deus e vocês, eu contava tudo. Ah, vocês iam ficar sabendo tudo. A mesma história de Adão. Como é que foi que ele enganou a Eva? Ó, Deus está enganando, ele está escondendo um monte de coisa para vocês. Mas come essa fruta aqui para você ver se amanhã você já não sabe tudo. Você vai ser igual a Deus. Vai conhecer tudo, tudo, tudo. É uma história lá do céu. E caiu, e aconteceu a mesma coisa. Qual foi o grande pecado dos anjos? Ah, os anjos cometeram um pecado contra o Espírito Santo. Um pecado tão pecado, mas tão pecado que é difícil até a gente entender essa palavra. De tão de pecado que é. Nada. Os anjos fizeram uma escolha. Disseram, então tá, já que Deus fica escondendo os negócios aí da gente e Satanás vai falar tudo pra gente, então eu vou ficar do lado dele, porque aí pelo menos eu fico sabendo dos negócios que acontecem lá, o rádio peão lá do céu, ó, vai contar tudo pra mim e tal. Ó, que bobagem. E como é que eu caio hoje? Mesma coisa. Eu na mesma conversa. A mesma bobagem que levou a eles a deixar a Deus, me leva. A mesma bobagem. A mesma bobagem que levou a Eva a desobedecer. Deus falou, não come. Ela falou, e comeu. O que ela fez? Ela pecou contra Deus muito severamente. Não, ela simplesmente tomou uma decisão. Uma decisão que Deus tinha dito para ela não tomar. Não naquela direção. E isso faz o que comigo? Isso me lembra que eu também tomo decisões que são contra a vontade de Deus. Então, veja bem. Nessa história da lavoura, lá o que a gente entendeu? Que os judeus estavam transferindo para outra pessoa o problema. Eles diziam, esse negócio não tem nada a ver com a gente. Lavoura é lavoura, a gente não tem lavoura, a gente não arrendou nada. E Deus estava falando nessa segunda camada, que era mensagem subliminar, mensagem oculta. Estava dizendo, vocês são os lavradores que estão querendo pegar para vocês a lavoura. Mas que lavoura? Israel era uma nação cheia, próspera, comerciante, vendia coisa para o mundo todo. Não tinha nada de lavoura. A pessoa tinha lavoura, mas era para comida própria, lá para comer, um gadozinho. Essa história não tinha nada a ver com eles. Mas ele estava falando outro tipo de lavoura. Quem é o dono da lavoura? Deus. E o que é o homem, Satanás, os anjos, Adão? Arrendatário. Arrendatário. Arrendatário do quê? Da vida. A nossa vida é um empréstimo de Deus. Não é um presente de Deus. Porque ninguém toma um presente depois que dá. Toma. Um presente é presente. Está dado, está dado. Hoje é dia das mães, a Adriana vai dar um presentinho para vocês. Aí chega amanhã, ela toma de volta, me devolve. Dá. Não. Agora, mas a vida não, a vida é um empréstimo. Amanhã Deus diz, olha, dá aqui, e você, devolve. Então, o nosso reino, a nossa vida, o nosso reinar aqui é um empréstimo de Deus. E Deus é Senhor e dono dessa coisa. É arrendado. E Israel tinha essa vida com eles, esse empréstimo daquele reino, daquela vida, daquele momento, daquelas pessoas. Você reina pelas pessoas que estão, nas pessoas que estão ao seu redor e tal. Viver é um reinado. Tá? E Deus então emprestou para nós essa vida. E vai querer de volta a hora que ele bem entender e tal. E o que ele espera de mim? Ele espera a mesma coisa que espera de você, que esperava de Satanás e que esperava de Israel. Frutos. Não é isso que ele disse? Lá e tal, aquela vinha não era dele? Ele não estava na época de colher o fruto dele? Qual é a época de Deus colher o seu fruto? Agora. Agora. Não é?
Veja bem, e que fruto que Deus quer? Deus quer generosidade, amor, Ele quer justiça, Ele quer fidelidade. Por quê? Porque Deus é amor. Olha que resposta idiota. Deus é amor, então por isso que Ele quer amor de todo mundo. Ama Ele já agora, nesse instante, porque essa é a vontade de Deus. Deus é amor. Se você não amar, Deus vai usar todo o amor que Ele tem e vai te matar agora mesmo. Vai arrancar o seu braço. Porque Deus é amor. Deus arranca o braço das pessoas cheias de amor. Porque Ele gosta de amor. E paz, Deus é pacífico. Se você não fizer paz com o seu irmão, já arrebenta sua cara já. Porque eu sou muito pacífico. Eu estava falando com a Adriana hoje sobre Pax Romani. O que é Pax Romani? Era assim, a Roma invadia todos os países porque ela era super poderosa e tal, e dizia o seguinte, ó, faça paz comigo, hein? Senão eu te arrebento, porque eu sou pacífico. Pax Romani é o seguinte, ou você faz paz com Roma ou ela te destrói. Né? E Deus era assim, Deus é, né? Um Deus pacífico e amoroso. Ele quebrava as pessoas na porrada para todo mundo ser pacífico e amoroso igual eles, né? Por isso que ele exige que as pessoas sejam pacíficas e amorosas. Não é. Não é. Deus é generoso e quando você não é com o seu semelhante, quando você não é justo com o seu semelhante, quando você não é fiel com o seu semelhante, sabe o que acontece? Deus fica puto da vida porque Ele quer paz com todo mundo? Não, não é. É porque essa pessoa sofre e te odeia. E esse sentimento vai para o nariz de Deus e Ele diz assim, meu Deus, essa pessoa está sofrendo. Ó que infeliz, Ele fez ele sofrer, cara. Eu vou ter que interferir nisso. Poxa, Ele podia muito bem não ter feito isso. Agora estou eu aqui nessa berlinda danada. Vou ter que resolver a causa dessas duas pessoas que estão aí se odiando. Sofrer. Olha essa pessoa como está sofrendo. Cara, se eu não fosse Deus, o que eu vou fazer, meu Deus? Deus pensando com Ele mesmo, né? Então esse sofrimento migra para Deus, vai para Deus, entristece o coração dele. Quando eu descuido dos meus contemporâneos, quando não ajudo a eles, eles sofrem. E Deus diz assim, puxa, quem sabe fazer o bem não faz, entristece. Tem uma dívida comigo, porque, poxa, o cara está bem, tá feliz da vida. Não dava para ele dar uma força para aquele desgraçado que sofreu daquele jeito. Aqui ele está pedindo ajuda a mim, o que eu vou fazer? Podia ser o vizinho dele que ia ajudar ele. Então, Deus, Ele se comove das pessoas. E isso, quando causado por uma pessoa, isso vai para o coração dele e fica dizendo, puxa, tem que tomar uma atitude, olha que pessoa ruim essa, precisa tomar uma atitude, e ele tem que tomar atitude. Né? E muitas vezes matar aquela pessoa. E aquela pessoa tem mãe, tem irmãos, tem família. Aí, para ele diminuir a dor daquela pessoa, ele vai produzir a dor na mãe, dor no pai daquela pessoa, porque vai matar aquela pessoa. Veja o drama que Deus vive para resolver o problema de uma pessoa. Não era o suficiente, não era bom se ele fosse uma pessoa boa e justa, e que fosse lá e dissesse, ô amigo, desculpa, pisei na bola com você, caraca, foi mal, aquele dia eu estava mal para cá, só isso. Olha, quanto tormento você tiraria das costas daquela pessoa que está querendo te matar, ou que vai te matar, e te matando vai sofrer pra caramba, que vai para a cadeia, perde a família e tudo. Quer dizer, você destrói a vida dele. Como é que isso vai para o coração de Deus? Então a gente coloca esse negócio num prisma muito religioso, muito de Deus, e nunca se enquadra nisso, nunca tem a ver com a gente. Eu nunca fiz isso igual o negócio de Satanás lá, porque rebelião no céu, 1/3 do céu, o rabo dele e tal. Cara, não era isso, era assim, um homem que tomou uma decisão. Qual? A terrível decisão de não estou nem aí com Deus. Estou nem afim de, querer saber quem é Deus. Quem faz isso, meu Deus? Quem é que tem coragem? Todo mundo tem coragem de fazer isso. É uma coisa fácil. Dar um perdido em Deus é 2 palitos. Todo mundo faz isso. E o que acontece? Acontece a mesma coisa que acontece com Satanás. Satanás, depois que fez isso com Deus, ficou muito tempo. E está aí até hoje. Ainda vai levar algum tempo. Depois que a pessoa
pessoa dá um perdido em Deus, sabe o que acontece? Nada. Ele continua sem Deus por muito tempo e vai piorando, vai acrescentando pensamentos ruins, desejos ruins, maldades em cima de maldade, porque o freio vai embora. Deus é um freio que está sempre puxando a gente para melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. A pessoa não quer isso e o que acontece com ela? Deus envia um monte de desgraça e maldição para a vida dela e ela vai cada... Não, Deus deixa ela sozinha e ela vai piorando por si própria e colhendo os frutos que vai plantando. Simples assim. Então, essa é a terceira camada, você se colocar na história. É graça de Deus, olha. Para ler a primeira camada e ela fazer sentido, precisa de Deus. Porque todo mundo pode ler a Bíblia sem entender nem um pouco do que ela está dizendo. É só mais uma história. Para muita gente é só mais uma história. Essa é a primeira camada e essa é o viés que tem. Ou Deus está com você e te faz entender aquilo, ou não. E ela se torna, ela é um livro de história, ou não. Ou ela é um livro que te inspira, ou não. Tá. A segunda camada são os símbolos. Os símbolos estão escritos aqui, mas para entendê-los precisa de Deus. Deus te dá o entendimento daquilo. O cordeiro era Jesus. O que Deus estava falando no Pessach? Ele estava falando que os judeus iam matar Jesus. Que dia? Dia 14. Em que momento? Ali no comecinho do Pessach. De que forma? Ia matar cruelmente. Para quê? Para que Jesus salvasse Israel e salvasse o mundo. De que forma? Pelo poder divino de Deus, assim, ia acontecer uma coisa muito de Deus, assim, tão gigante, tão... Nada. Não. Nada disso. Bobagem isso. O que aconteceu foi que a história de Jesus foi cruel demais para ser esquecida. A história de Jesus ser crucificado pelo seu próprio povo, o povo que ele mesmo fez e tal, ficou tão marcada, e era essa a intenção de Deus. Entende? Deus, ele criou um cenário em que, ao fazer esse cenário, ficou realmente do jeito que ele queria. Ele foi um diretor cinematográfico, fazendo uma cena muito interessante que todo mundo depois parou e disse: meu Deus, que história fantástica, só isso. E isso salvou as pessoas, salvou, olha, de uma maneira tão divina, tão de Deus, que eu não sou capaz de encontrar, não tenho palavra para isso, não tem nada assim. Então, como é que Jesus salvou as pessoas? A palavra Yehoshua, que é o nome de Jesus, significa Yeho, Jeová, Shua, salva, Jeová salva. É o nome de Jesus. Jeová salva. Como é que Jeová salvou a humanidade através da história de Jesus? A Bíblia se tornou fácil de entender, porque Jesus fez com que a gente fosse capaz de entender os símbolos, a história, aquela narrativa dos judeus e tal, começou a ganhar verdade, de repente aquilo passou a ter sentido. Sem a história de Jesus, o livro dos judeus seria uma bobagem atrás da outra, mas Jesus salvou como? Fazendo com que eu adquirisse o entendimento de como Deus entende as coisas. A Bíblia é uma maneira... A Bíblia é a palavra de Deus como Ele imagina que deva ser, e então eu compro essa história. E ao comprar essa história, eu me torno salvo. Salvo do quê? Salvo de fazer coisas sem nenhum amparo prévio, assim, tipo, eu vou para lá porque não deu nem na cabeça de ir para lá. Não. Eu tenho um amparo, eu descobri, olha, ir para lá não é legal. Alguém já foi para lá e se ferrou. Então eu não vou para lá. Eu tenho hoje em dia a história da verdade, em que eu posso escolher porque eu tenho subsídios. Entende? Ele contou uma história que me salvou das bobagens que eu poderia fazer se não tivesse aquela história. Ele contou verdades que me salvam da mentira, de tal forma que eu possa ter a verdade e a mentira e escolher a verdade. Ele contou, isso é salvador.
Por quê? Porque eu posso escolher só aquela história que é com um final feliz e evitar os finais infelizes. Coisa que eu não teria se Jesus não tivesse contado a história. Mas a história não foi só contada, ela foi... Como é que fala? Atuada. Como é que fala? Quando o ator vai lá e encena. Ela foi encenada. Ela foi encenada. Jesus foi o ator principal da história, em que não somente eu tenho agora um subsídio auditivo, mas também tenho um subsídio visual, porque alguém viveu aquela vida. Qual vida? A vida de ser fiel a Deus. É possível? Um homem foi lá e fez. E uma vida de fazer milagres? Um homem foi lá e fez. E uma vida de comunhão com Deus em que Deus se manifesta? O homem foi lá e fez. E quando ele fez isso, ele criou para mim essa possibilidade de eu viver entranhado, inserido nesse contexto. Não é mais uma história. Não é só uma história de um povo que não tinha nada a ver comigo. Não, é uma história factível, em que eu posso colocar a minha vida nela. Então, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Você coloca os seus pés da vida em cima de mim, daquilo que eu fiz, preguei e tal coisa, e você então vai para o caminho que eu fui. Qual foi o caminho que ele foi? De proximidade com Jeová. Entende isso? Veja, não tem nada mais lógico do que isso. Aí a gente vai e faz uma festa que todo mundo canta e bate palma, e isso não tem nada a ver com isso. Isso é outro negócio, outro departamento e tal e coisa. E quando eu faço essas coisas alienada, fora do sentido real das coisas, eu fico um ser alienado. Então Deus para lá, eu para cá, minha história aqui, e as coisas que eu faço não tem nada a ver com negócio de coisa nenhuma assim e tal. E eu sou de Deus porque eu sou um cara lunático que eu não entendo nada de nada e está tudo bem. Entende? E não é isso que Deus quer. Deus quer que eu entenda a história dele, que eu compre as verdades dele e coloque a minha vida em cima daquilo que ele falou. Entende isso, irmãos? Essa é a terceira camada, quando eu me insiro, quando eu me aproprio dos elementos da Bíblia, e isso começa a fazer sentido na minha vida, isso me ampara. Por que eu estou certo? Porque eu estou caminhando de acordo com o que a Bíblia está me figurando. A minha vida figura aquelas coisas. Entende isso? Por que eu estou salvo? Pessoa que tem certeza que está salvo, é bem difícil ele não estar salvo. Mas a pessoa que não tem certeza de salvação, dificilmente está salvo. Por quê? Porque a salvação é uma certeza. Do que eu sou salvo? Primeiro, eu sou salvo da ignorância de fazer coisas sem nenhum amparo psicológico. E eu sou salvo de um futuro muito ruim, que está reservado para quase todo mundo da humanidade. Como é que eu sei que eu estou reservado para o futuro bom e não para esse futuro ruim? Porque eu agora, nesse instante, percebo que eu estou inserido em muitas das narrativas de Deus. Agora, como é que eu sei isso? Porque eu me afastei da religiosidade, do ritualismo, do misticismo. Porque o que é misticismo? Misticismo é a leitura mística das coisas de Deus. Então é assim, o trono de Deus é sagrado. Como é que chama isso aqui? Esse púlpito é sagrado. Então ele não deveria ter escola nunca aqui. Porque isso é do diabo. Como é que uma coisa do diabo está num lugar tão sagrado? Aqui não tem nada sagrado. A única coisa santa que tem aqui são vocês. Por quê? Porque isso aqui é de madeira, isso aqui é de plástico e tem ferro aqui dentro, isso aqui é de aço, isso aqui é papel e isso aqui é plástico. E tem um negócio escrito aqui em português, que é teutônico, skol, e significa cadeira. Skol significa cadeira, que era o comprimento,
Sim, tá vendo? Esse crânio era o cumprimento dos bárbaros. Quando matavam uma pessoa, ele limpava, tirava o cérebro, colocava bebida, devia ser cerveja, né? Colocava e escol o cadáver. Aí o outro, escol o cadáver, e batia uma caneca no outro assim. Não é o crânio, né? Porque era o crânio do cara vencido lá, o cara que morreu e tal. Então, escol acho que o teutônico é uma língua que deu origem aos alemães. A língua alemã é a língua do norte lá, do tal, e significa crânio, caveira. Então não deveria nunca estar aqui, porque é negócio de morte lá dos bárbaros e tal, e coisas. Dos vikings, então, pelo amor de Deus, como é que a pessoa não tem noção do sagrado? Pois é, Deus não quer isso. Deus quer que nós entendamos a história. Qual é a história de Deus? A Bíblia foi escrita para que ela seja um caminho para mim, para que eu baseie a minha vida no caminho que está ali escrito, nos mandamentos, nos pensamentos que estão ali, me torne uma pessoa cada vez melhor, porque Deus não quer lidar com uma pessoa ruim. Deus não vai lidar com uma pessoa ruim. E lá na eternidade Ele não vai conviver com uma pessoa ruim de jeito nenhum. É só isso. Então, eu vou polindo a minha vida, podando a minha vida, podando as minhas vontades, para que eu me torne uma pessoa próxima do que Ele quer, para que seja digno de estar lá naquele dia, daquela forma, para aquela proposta, para outra proposta. Entendeu, irmãos? Então, ao não ler a Bíblia de forma mística e religiosa, a gente toma esse contato com essa camada, em que eu me insiro na Bíblia, faço parte do que ela propõe. Entendeu, irmão? Então, é preciso a gente entender que a Bíblia é um livro escrito para pessoas que vão ser muito ruins para Deus. E Deus não quer que elas entendam nem um pouco. Vai ler, vai estar ali, acabou. Mas os filhos dele, Ele quer que eles entendam. Então essa camada é acessível aos filhos de Deus. Depois as camadas simbólicas e depois as camadas em que ele está ou não inserido naquele contexto. Amém? Então tá bom.